sou William Silva e esse é o Acorda, Alexandre, acorda. Vocês entenderam a primeira parte? Então uma parte dos anjos. Deus criou os anjos primeiro, mas não conta no início da Bíblia. Está lá em Ezequiel e Apocalipse. Depois eu passo no grupo para vocês os versículos para vocês lerem. O anjo se rebeliou, aí Deus não quis que fosse assim, né? Que eles queriam ser mais que Deus, mandaram eles para a terra aí. Criou-se o mal através do bem que era Deus. E aí, qual o ponto principal que a gente tem que entender aqui? Quando Adão e Eva comem do fruto proibido do bem e do mal, da árvore do conhecimento, eles têm o conhecimento e perdem a intimidade com Deus. Vocês têm que focar nisso, intimidade. E a partir de lá, a humanidade está nessa luta constante de ter intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, não tem como fluir. As orações sem intimidade não fluem. Como você vai falar, pedir algo para alguém sem intimidade? Então a intimidade com Deus é tudo. Então vocês têm que fazer a devocional, ler a Bíblia, orar, pedir discernimento do Senhor e o Senhor guia o caminho. Bom, na semana que vem eu vou recapitular alguns pontos chaves para a gente estudar. Faço uma pequena avaliação, depois a gente faz um quiz para encerrar o mês. Com perguntas da Bíblia. Tá? Está preparada já? Não, sem limão, vai ser estourar a bexiga. Com a bexiga? Com a bexiga é legal. A gente perde. Tem. Eu vou mandar no grupo o link. Lá tem todos os. Aí dá para vocês assistirem. Quem tiver tempo de assistir, assiste a série inteira. Eu vou mandar o link no YouTube lá no grupo. Aí vocês pegam e assistem na sequência. Como eu falei para vocês, aqui é uma interpretação do que é na Bíblia. O importante é que leia a Bíblia. Porque ali é a versão do autor. O autor não tem todas as falas. Então eles costuram uma coisa ou outra, mas não é o fiel que está na Bíblia. É só a essência. Então, a palavra está na Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. Filme, esboço, analogias, todas a gente tem como base, mas a principal é a leitura da Bíblia. Isso aí é só um facilitador para a gente entender a história da Bíblia. Igual eu falei para vocês, a Bíblia não está em sequência cronológica, exatamente por essa questão. Está lá em Ezequiel, o profeta, lá em Apocalipse, em João, que fala do início. Então toda a palavra tem uma conexão que volta, né? Aí você vai ter como eu falei para vocês, se a gente for pegar a intimidade na Bíblia, Davi tinha intimidade, Moisés tinha intimidade, José tinha intimidade, todos que têm intimidade, conexão com o Pai e o caminho certo, porque Deus conhece o coração. Então não adianta tentar enganar. Você está falando com uma pessoa e está falando, quero que essa pessoa se exploda. Então Deus está contemplando tudo, porque é o onipotente, o onipresente e o onisciente. O Criador. Tem uma pergunta: se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, ele sabia que a Eva ia comer o fruto, e por que ele permitiu que Satanás ali tivesse assim como os anjos, ele respondeu, assim como os anjos, eles têm o livre-arbítrio. Ele não fez. Mas por que ele não estava lá dentro do jardim? Por que ele estava dentro do jardim? Não entendi. Para tentar, porque a terra foi feita como um paraíso. Só que no início fala, a terra era sem forma e vazia. E ele começou a fazer tudo, todas as formas, aí criou o céu, criou a terra, criou tudo até o livre-arbítrio. O cara quer dizer assim, como que Deus permitiu que o diabo entrasse dentro do paraíso novamente? Se ele já tinha sido expulso. Então, tem coisas que a Bíblia não explica, né? Por isso que eu falei para você, aqui eles fizeram uma analogia do... Se a gente começa a pesquisar muito, a gente fica doida. Eu pesquiso tudo, sabe? Tudo que eu pesquiso. Eu vejo assim, Você pesquisa? parte. Tudo isso que você pesquisa. Tinha uma coisa que era um anjo, e que você sabia que Deus foi jogado.
esquece do lado do bem e do lado do mal. Deus não vai Não, influir mas nas a minha decisões. pergunta foi porque se Deus queria fazer um paraíso perfeito, ele deixou o mal entrar. Mas o que ele falou? Não come da fruta da árvore. Ele deu livre, não. Ele não fez um robô, ele fez ser humano. Ele deu livre a livre. Mas se o A mal não escolha foi estivesse dele. lá, se o mal não estivesse lá, não ia ter. Não, mas a escolha era dela, ela fez uma escolha. Assim como tudo na vida tem uma escolha para você. Olha, se eu seguir esse caminho vai acontecer isso. São atitudes e consequências. Tudo é com atitude e consequência. Se tem, vamos desviar o dinheiro aqui, você vai ganhar tanto. Você sabe que vai ter uma consequência. Ou você segue o caminho reto. Não, estou fora disso. Eu fiz minha consciência ali com Deus e segui o caminho reto do Senhor. Porque lá na frente, todas as suas atitudes têm uma consequência. Seja para o bem ou seja para o mal. E Deus sempre fala, segue os meus caminhos. Aí, por que eles pecaram? Porque Adão preferiu ficar com Eva do que adorar a Deus. Então, o primeiro mandamento ele já pecou, adorar o seu Deus sobre todas as coisas. Ele pôs a Eva em primeiro lugar. Exatamente. O primeiro lugar deu Deus, foi na Eva. E assim é na nossa vida hoje. Até hoje. Nossa prioridade para depois Deus. É igual um exemplo, eu chego no meu serviço, eu tenho que bater a entrada do serviço, o cartão 7 horas da manhã. Eu tenho que estar às 7 horas da manhã, mas eu não estou 7h30. Eu chego 7h40, 7h50, porque eu tenho prioridade com a minha empresa, mas com Deus eu não tenho nenhuma. Então foi mais ou menos isso. Ele teve prioridade em comer o fruto do conhecimento do que é aquilo que Deus falou, não toque. Porque senão você Porque pela essência o ser humano é curioso. Quer coisa nova, quer descobrir. Você pode ver, a gente está sempre querendo descobrir coisa nova, tentar coisa nova. Mas assim, Deus ele é tão perfeito que o meu amigo acabou de falar. São prioridades. Você está colocando Deus em prioridade na sua vida? O que está te impedindo de se dedicar mais ao Senhor? Qual é o impedimento para que você se entregue por inteiro para Deus? Para que Deus possa agir, mudar o seu destino, mudar o seu caminho? Então é tudo isso. A gente tem que pensar e refletir todos os dias. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou orando o suficiente? Será que eu estou lendo a Bíblia o suficiente? Tenho conhecimento. Será que eu estou agindo da melhor forma? A fé sem obra é morta. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e não compartilhar o conhecimento. Não adianta ter todo o conhecimento do mundo e não ter compaixão com o meu irmão que está necessitado. Então é isso. Então você tem que conhecer, comer aquilo ali e depois trabalhar. Assim foi a vida de quase todos os profetas, né? Exatamente. Deus é assim. Você está ruim, Ele quebra e Ele refaz. Até ficar do jeito que Ele quer. Pode ser duro? É duro. Mas é o caminho que Deus tem para todos nós. E o pastor, Adão e Eva foi provar. Deus pode fazer a mesma coisa que nos dias de hoje. Eu não sou acostumado. O inimigo nos dá muito bem. Só que eles caíram lá no palco, demônio lá, demônio se transformou no serpente. E quando deixa a brecha, ele Entra. Ah, mas não é casa de Deus. Se você deixar a brecha aberta, ele vai entrar. Vai entrar. Entra nas frestas. Por quê? Deus é perfeito. Mas a gente é imperfeito. Olha como é tremendo. Deus, ele tem um caminho para cada um. Mas depende de cada um seguir o caminho que ele tem preparado para nós. Né? A gente der ouvido para um para o outro, desvio do caminho, prioridades. Porque eu dedico mais ao meu patrão terreno do que para Deus. Se nós somos alma, corpo e espírito, por que a gente deixa a nossa alma de lado e estamos preocupados mais com o nosso lado carnal e com as coisas terrenas? Se a nossa morada é lá no céu, entendeu? Aí você tem que se policiar, você tem que fazer as suas vontades, você não está sendo egoísta. Quanto tempo você se dedica a Deus? Igual a premissa do dízimo.
não é só uma questão de dinheiro, você está fazendo ali uma oferta para Deus. Aí tirando quanto você está ofertando das 24 horas do seu dia para Deus. Você está tirando 10% do seu dia para ofertar para Deus, que é o mínimo. Os outros 90% Ele te deu. Qual é o mínimo que está pedindo? 10% do seu dia de adoração, de leitura da Bíblia, de pregar a palavra. A gente tem que se policiar em todos os sentidos. Porque se a gente entender que o nosso lado espiritual é o que nos conecta com o Senhor, Ele faz maravilhas no nosso meio. Faz maravilhas. Provar e ver que o Senhor é bom. Você tem que fazer prova do Senhor. Tem até uma parte que fala conhecer, né, o Senhor e prosseguir em conhecer. Conhecer. Quanto mais você lê, mais você vai conhecer. Exatamente. Para a gente não ficar à deriva igual deu brecha. Deu brecha, cilada. Vai te olha, lá no mundo tem tanta coisa, você vai acontecer isso e isso. Igual o Salmo 37 que a gente teve no Conto dos Valentes falava o seguinte, né? Asaf, um levita do Senhor, adornava a casa, servia o Senhor. Quando ele se comparou o momento dele com o momento do ímpio, ele caiu. Falou, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem isso e eu não tenho? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, o ímpio não tem a salvação. E aí é um momento passageiro. Quem serve o Senhor tem um momento e uma morada eterna. Se você não tiver esse discernimento de que a sua morada não é aqui, e as obras que você está fazendo, Deus está contemplando tudo, você cai em... se desvia. Vai para o caminho errado. O próprio exemplo é Adão e Eva, né? Seguiram para o caminho errado. Tem uma parte da Bíblia que eu não reflete, que fala que a gente não deve, a gente tem evangelho, não deve ter inveja de mim. Porque coisa que Deus dá é para sempre, não tem que ter. Exatamente. Não permanece. Exatamente isso. Asaf, aí ele caiu em si, viu que tinha errado dele, ele não achou, ele meditou, o que está errado comigo? Ele pediu ao Senhor, e o Senhor revelou: olha, as coisas do mundo são passageiras, mas o que tem para você é uma morada eterna. Porque a vida é passageira, mas as coisas que a gente tem com Deus é eterna. Então, nada mais a gente estar aqui é uma preparação para a vida eterna. Para que chegue lá naquele dia você tenha o livro das obras. Para não falar, a parte de mim que eu não te conheço, entendeu? Ninguém quer saber dessa parte, mas o dia a dia, né, a gente fica tão norteado, tem que fazer isso, tem que trabalhar, tem que manter a casa, tem que... Mas você esquece do principal, Deus, né? Que é nutrir as nossas almas. Deus quer que a gente nutra as nossas almas. Quanto mais você pesquisar, você ler, ter o conhecimento, mais Deus vai te encher, mais você vai ter discernimento. Naquele momento de ira, de raiva, você fala, opa, Moisés era manso. E lá em Números 12, dos 6 e 7, Deus fala assim para os irmãos dele: olha, Miriam, eu falo com profetas através de revelações, mas com Moisés é diferente. Porque ele estava dedicando a vida ao Senhor e estava sendo guiado pelo Senhor. Então assim tem que ser nós. Não sei o que vai acontecer, amanhã Deus pertence, mas eu quero Deus hoje. Eu contemplo Deus hoje. Eu quero que Ele me encha hoje. Amanhã a gente cai naquela procrastinação. O que é procrastinação? Deixar para depois. Depois eu leio, depois eu faço. E aí os anos vão se passando. Depois. Nunca chega. Aí Deus tem uma bênção preparada para você pegar e usufruir. E você está deixando da sua bênção passar. Deixa para depois. Aí Deus influencia tanto no seu ser que você vai exalar mais de Deus, né? Você vai ser uma pessoa pacífica. Você viu que a ira começou ali, Adão e Eva, né? Já se irritou com a mulher. Por quê? A ira não é de Deus. E quem é santo, quem é de Deus, por exemplo, quando Jesus veio, todo mundo ficava irritado, porque aqueles que têm o coração perturbado, quando se encontra com o santo, Deus, quando Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, eles fecharam a porta com Deus.
Tanto é que teve que fazer o tabernáculo, orar ao Senhor. Quando Jesus veio, ele é a chave para a vida eterna. Por isso que ele fala: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque ele derramou o sangue por nós, deu a vida por nós, pelos nossos pecados que Adão e Eva cometeu lá no início. Foi a serpente? Foi N desculpas, mas o Senhor veio, rasgou o véu, a conexão foi aberta com o Pai através de Jesus Cristo, o seu único Filho. Então isso é tremendo. Se a gente for parar para pensar, a gente tem que vivenciar isso. E como a gente vivencia? Buscando a palavra, tendo sede da palavra. Quanto mais você tem o seu primeiro amor aflorado, mais Deus trabalha, mais Deus se comunica. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Não? Orar sem cessar, Orai, buscai, batei que ele vai abrir. Vai abrir e vai fazer maravilhas. Vamos orar? Vamos orar. Vai pensando, né? Um domingo é uma carta, só isso. Viu? Vamos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa